Muito boa noite. Ora, hoje, e como sempre, ao longo da próxima hora e meia, temos boas propostas para partilhar consigo num programa especial, em dia de estreia do Mundial de Futebol. Vou receber aqui Augusto Inácio, antigo internacional e treinador de futebol que viveu a experiência de estar num campeonato do mundo. Vai estar também connosco o jornalista António Simões, presença já habitual, ele que está a escrever um livro sobre o Mundial de 66 e que hoje vai comparar esta seleção à de 66. Vamos ainda receber outro jornalista, Luís Mateus, autor do livro sobre os campeonatos do mundo e que nos vai ajudar a analisar a edição deste ano. E porque o Mundial vai jogar-se nos Estados Unidos, no México e também no Canadá, vamos estar em direto de Toronto para conversar com mais um português lá fora, desta vez um artista plástico que juntamente com o filho criou um castor português numa iniciativa canadiana de promoção deste campeonato. E claro, não vai faltar aqui informação objetiva com Estela Machado. O programa começa agora mesmo. Pois hoje tenho a honra de ter como meu primeiro convidado um ex-jogador de futebol, ex-treinador, não é ex-treinador, quem sabe, e foi internacional português, hoje também muito dedicado ao comentário de futebol. Esteve no Mundial do México em 86, venceu uma taça dos campeões europeus pelo Futebol Porto e ficou também na história do Sporting como jogador e como treinador, campeão no ano 2000. Em dia de arranque de mais um Mundial de Futebol, nada melhor do que receber quem já viveu a prova por dentro. Estou a falar de Augusto Inácio, meu querido amigo. Muito obrigado. Obrigado por teres vindo, muito obrigado. Augusto, boa noite, bem-vindo, obrigado por estás aqui a esta hora, queria estar a ver o jogo e estás aqui com. Ainda vou ver, ainda vais ver. Claro. Ver. Quando começa um Mundial destes, tens saudades? Sentes alguma coisa? Eu não tenho saudades, mas lembro perfeitamente bem quando foi aquele Mundial, até foi o único que eu participei também. Foi no México. O Mundial de 66, 20 anos depois, De 86, Portugal vai em não foi? 86, no México. Pois é. E eu já tinha 31 anos, naquela altura com 30 Pois anos é. já eras considerado velho. Pois eu é. com 31 ainda fui àquele Mundial, já que no Europeu de 84 tinha sido operado ao menisco, não foi ao Europeu de França, mas estive naquele Mundial. E quando vejo cada Mundial que passa, lembro sempre daquele Mundial de 86. Como é que foi nessa altura? Quando é que recebes uma chamada a dizer, olha, vais ao Mundial? Não, eu não recebi não chamada era assim? nenhuma. Não, Era assim? estava atento à televisão para saber os convocados. Aí era na televisão que anunciava? Televisão ou rádio? Rádio, sim. Televisão ou rádio. E quando disse assim, nunca mais dizia o meu nome. Mas tu achavas que ias? Ou... Não, eu estava convicto que ia. Então já Estavas tinha convicto, feito os jogos pois. pré-eliminatórias para chegar ao Mundial. Claro. Depois aquele jogo na Alemanha que ganhámos 1-0, foi. aquele gol do Carlos Manuel. Participei quase nos jogos todos. Naturalmente que eu pensava em ir ao Mundial. Mesmo E assim? não só. E pensava em ir ao Mundial e jogar. E jogar. Não era só ir ao Mundial. E joguei os três jogos. Tu foste Os titular nos três jogos. Os três jogos. É o Mundial mais difícil de todos, não é? Porque não é como jogo. As incidências. As incidências. Sim, sim. Aquilo foi, como se costuma dizer, o 25 de Abril do futebol. Pois. Claro que nós ficámos com aquela mancha de que somos uns mercenários, que nós só queríamos era dinheiro, mas quando não era nada daquilo, simplesmente aquilo era tão amador, que praticamente os diretores pensavam que aquilo era umas férias, entregavam aquilo ao treinador, entregavam aquilo aos jogadores, e como se costuma dizer, desenrasquem-se agora. As condições de trabalho eram muito fracas, ao ponto de treinarmos só num campo, que foi em Saltilho. Ficámos lá no meio do deserto, que a gente só via breu à noite, não víamos nenhuma luzinha. E diria que o campo era inclinado. Era um campo, para quem nos está a ver, era assim A subir. e assim. Inclinado ainda por cima, não era só Subir. a subir. E depois, cada vez que a gente fazíamos buracos no relvado por causa dos treinos, fazíamos queixar a organização e no outro dia, quando nós lá chegámos de longe, a dizer assim, pelo menos tapar nos buracos. Quando chegámos lá, estava tudo tapado, mas era por cimento. Isto para tu veres como é que era a organização daquilo. É incrível. Mas eram todas as seleções assim? Não, a nossa, tínhamos pouca informação dos outros, não é? E depois tínhamos o jogo particular, antes do jogo da Inglaterra, do primeiro jogo do Mundial, um jogo que íamos fazer em Monterrey, que era ali a 70 km onde nós estávamos em Saltilho. Quando nós fomos para o campo, para já o campo não era nada de estádio. Era um relvado que estava ali, não havia bancadas, não havia nada. Um balneário em que toda a gente se equipava ali, porque havia umas piscinas ao lado, em que as pessoas ali também se vestiam e se despiam. E quando nós fomos para o relvado, para trocarmos a bola e à espera do adversário, quando começámos a ver, eu disse, eu conheço aquela cara.
E o outro assim, eu também conheço aquela. Quem eram? Eram os empregados de mesa que nos serviam no hotel, que iam jogar connosco. Sério? Então, isto parece anedota. E o que é certo é que nós sabemos que não, com estes, desculpem esta expressão, com estes gajos a gente não joga. Então jogámos uns contra os outros, fizemos uma espécie de conjunto. Agora íamos jogar contra os empregados. Isto é para tu veres a organização que havia naquela altura. Hoje e que nós... mudou tudo. Eu acho que a partir desse Mundial mudou tudo. Aquilo foi um murro no estômago daquilo que era a passividade, daquilo que eram os grandes eventos. Hoje em dia, tu vais ao Mundial 5 ou 6 meses antes, já sabes que hotel é que vais, que dia é que vais viajar, que os adversários é que vais jogar. Quer dizer, já está tudo tão organizado que os jogadores só têm que pensar em treinar e jogar. Naquela altura, nada, quer dizer, nem se falavam connosco nem de prémios, nem de presenças, nem publicidades, ninguém falava com a gente. E por aí a nossa revolta, porque nós sentimos que as coisas não eram assim que tinham que ser feitas e demos o burro na mesa. Era uma grande equipa, mesmo assim. Era boa, a equipa era boa. Aliás, Portugal... 11, qual era o 11 desse 11? Lembra-me lá. Eu acompanhei esse Mundial, mas não... O guarda-redes era o Bento. E depois, do lado direito, ou era o João Pinto, acabou depois por ser o Álvaro Magalhães e eu. Pois. Depois, na defesa, eu lembro que também jogava o Zé António, o falecido Zé António. Não me lembro bem agora mais já não me lembro. Estava aqui a fazer o Carlos Manuel, o Diamantino. Eu jogava à esquerda, o Fernando Gomes, depois o Futre também entrava, não era titular, mas entrava, o Zé Luís, também do Benfica, também que jogava, o Jaime Pacheco, também estava lá. Pois estava. Quer dizer, havia ali uma série, peço desculpa não dizer os nomes todos, mas que já lá vai tantos anos. Mas eu diria que Portugal tem sempre boas seleções, foi más organizações. E às vezes isto do pôr a responsabilidade toda para cima dos jogadores e tem que ganhar os jogos, há uma pré-preparação das coisas quando são feitas dentro do relvado que têm que estar realmente salvaguardadas. Mas depois vocês não se apuram. Não, nós ganhamos o primeiro jogo com a Inglaterra 1-0, era o Bobby Robson, o treinador da Inglaterra. O gol foi do Carlos Manuel, a passe do Diamantino. Ganhámos esse primeiro jogo. O segundo jogo jogámos contra a Polónia do Mlinarczyk e Smolarek foi o que marcou o gol da Polónia. Perdemos esse jogo 1-0. E depois o último jogo, que era com Marrocos, toda a gente dizia que podíamos empatar. Ao Marrocos também servia ao empate. Só que lá está tal coisa que pode acontecer também neste Mundial. O clima, a altitude, aquilo acho que fez uma influência de tal maneira que os marroquinos estavam muito mais adaptados àquilo e eles corriam para cima, eles corriam para baixo e nós cada vez que íamos lá à frente para recuperarmos já que estava muito. E eles tinham uma pedalada completamente diferente da nossa e perdemos 3-1 e perdemos bem o jogo. Mas foi uma pena porque ganhámos o primeiro jogo, bastava um empate. Era mais difícil de todos, é verdade, não era? E nós acabámos por não sermos apurados, foi realmente uma frustração muito grande. Foi o único Mundial que fizeste? O único. E europeus? Europeus, era para ser aquele de 84. Não fizeste esse? Fiz os 6 jogos de qualificação, fiz 5. Curiosamente, aquele que não fiz, e não é para estar agora aqui armado aqui em bom, mas foi aquele que Portugal foi à Rússia, perdeu por 5-0. Esse jogo eu não fui, estava lesionado. E quando foi para o Europeu, fui operado ao menisco, já não tive a oportunidade. Jogou o Eduardo Luís, da esquerda, até no Futebol do Porto também. E no Mundial do México, o treinador era o Zé Torres. Que também sofreu imenso, não é? Aquilo também não era um confronto entre os jogadores, era entre jogadores e dirigentes, não era? Era, claramente. A equipa dava-se bem. Dava-se, havia aquela rivalidade Porto e Benfica. Mas no treino, no jogo, não se notava essa rivalidade. Agora, tudo o que era, por exemplo, a hora de almoço, a hora de jantar, era normal, porque aquilo eram mesas de 4. Hoje em dia as mesas são à correnteza. Corridas. É natural que os jogadores do Benfica se juntassem mais, estavam do clube deles, estavam mais habituados, já estavam uns com os outros, e nós também, do Porto, mas não havia essa clubite na seleção, não senti isso, não. A partir daí muda tudo. A partir daí começa a querer mudar tudo, porque aquilo não demora tempo. Repara que Portugal depois teve para aí quase 18 anos, ou para lá ir outra vez. Foi desde 2000, a 1986, só ver depois entras em 2000 e qualquer coisa. 2002, na Coreia. 2002. Eu fui esse Mundial. Mas aí foi já o mote para que as coisas fossem vistas de uma outra forma, muito mais profissional, muito mais organizado do que era. Tu acabas a carreira a seguir? Não. Não, eu acabo a carreira com 34 anos no Futebol Clube do Porto, mas na Seleção Nacional eu fui daqueles que só voltaria à seleção quando as coisas estivessem realmente como o meu tipo de organização. E a partir daí, praticamente, autoescolhi-me, eu e muitos outros, autoescolhemos ir à seleção
porque aquilo não era... Envergar a camisola da seleção é sempre um orgulho. Claro. Mas as coisas não podem ser vistas só dessa forma. Só vestir a camisola, agora não interessa o que se passa antes, ou o que se passou, ou o que tem que se passar. Interessa é envergar a camisola da seleção. Não, tinha que haver normas, tinha que haver regras, tinha que haver organização. Foi por isso que lutámos e hoje esta geração tem o que nós nunca tivemos, mas houve alguém que lutou por eles. Já era diferente a organização dos clubes em relação à organização da seleção nessa altura? Ou... Não, sempre. A seleção foi sempre à parte. Os clubes tinham uma outra organização muito mais profissional. Eu lembro que no Futebol Clube do Porto... Esse Mundial em 86. 86. Em 87 és campeão europeu pelo Porto. Europeu, e em 84 o Porto vai à final da Taça das Taças em Brasileiro. Não foste? Com a Juventus fui. Estava no banco. Estava lá. Estava no banco. E eu estava lá, mas tinha sido operado ao menisco, mas ainda deu tempo para lá ir. Mas eu fiquei no banco, mas havia muito mais exigência nos clubes do que na Seleção Nacional, sem dúvida nenhuma. E já, pronto, mas já era um crescimento aí nessa altura como jogadores. Os jogadores também mudaram, a mentalidade dos jogadores mudou, ou dessa altura para hoje, as coisas são iguais, os jogadores... Não, quer dizer, sabes que... A vida não é a mesma, não é? No futebol tudo muda muito rápido. A metodologia do treino mudou, a forma como os jogadores também, e a mentalidade dos jogadores começou a mudar. Aquilo que, por exemplo, hoje em dia, e o Cristiano Ronaldo é o maior exemplo disso, os jogadores já se precavêm, por exemplo, nas férias, já não chegam com 5 e 6 quilos a mais para começar a época, já se preparam, já levam treinos de preparação. Enfim, tudo mudou no sentido e do objetivo de que o jogador possa ser mais competitivo do que era noutros tempos. Eu tenho a certeza absoluta que eu seria muito mais competitivo com o que há hoje do que era antigamente, mas para a época que foi, eu sei que cheguei lá à custa da minha mentalidade, porque nunca estava contente com aquilo que tinha feito. Tinha que fazer mais e melhor no outro jogo, mais e melhor no outro treino. Eu, por exemplo, para te dizer que havia jogos de domingo a domingo, eu levava uma pancada no jogo, eu passava a noite de domingo para segunda com gelo, por exemplo, para ficar bom. Segunda-feira era folga, gelo. Terça-feira era treino e eu queria estar no treino. E às vezes o massagista dizia assim: "Oh, Inácio, o jogo é só no domingo." Não, mas eu quero treinar. Eu queria treinar para ser melhor do que tinha sido antes. E essa mentalidade levou-me realmente a um patamar que eu nunca pensei, sinceramente, chegar lá. Nunca pensei chegar ali, mas à custa dos treinadores que eu tive, à custa, por exemplo, do Porto, a exigência do ganhar. Foi aquilo que eu não apanhei no Sporting. No Sporting perdias, parecia que estava tudo bem. No Porto empatavas em Braga, nem só havia uma mosca no autocarro, porque sentimos aquilo como uma derrota. Essa exigência fez-me ser exigente comigo mesmo também. Eu disse assim: este clube é muito exigente, eu tenho que ser mais exigente comigo próprio. E foi isso que me levou realmente a ir um bocadinho à frente na carreira, que nunca pensei lá chegar. E depois achaste que já na tua fase final da carreira de jogador que ias ser treinador? Ou... Não, eu com 28 anos já começava no Porto, eu começava, acabava os treinos, ia para casa e começava a anotar aquilo que nós tínhamos feito. E fizemos isto, e fizemos isto, e fizemos isto, e fizemos isto. E que tinha algumas dúvidas daquilo que eu tinha, chegava ao pé do Bitaites, do Hernando Gonçalves, e disse: "Ó, professor, porque é que nós fizemos estes alongamentos durante este tempo todo?" E não sei, por causa disto, e disto, e disto, e disto, e disto. Mas porque é que fizemos agora e não fizemos antes? E porque é que fazemos depois no fim? Porque é que temos que fazer abdominais? Fazia essas perguntas ao Bitaites e comecei a interiorizar aquilo que estava a ver, e depois no intervalo dos jogos, com o Artur Jorge, por exemplo, eu digo assim: "Augusto, eu a jogar." Eu assim: "Augusto, se fosses tu, o que é que dizes aos jogadores?" E eu ouvi o Artur Jorge a falar. Umas vezes concordava, outras vezes não concordava, mas ele é que era o treinador. E eu digo assim: "Augusto, isto que ele está a dizer, se fosse tu a dizer, também alguns não vão concordar com aquilo que estás a dizer." E fui-me preparando assim, até que tive o convite para treinar uma equipa sénior, profissional, que era o Maia, e tive a oportunidade de treinar os Júniores do Porto. E eu disse cá para comigo: "Augusto, vai com calma, não interessa o dinheiro", que o Maia dava na altura 5.000 euros por mês. E o Porto dava-me 1.000 euros por mês. Eram 200 contos. 200 contos. Então 5.000 para 1.000 euros, era 4.000 euros de diferença. Pois, 4.000 euros de diferença. Mas 1.000 euros eram 200 contos, acho. Sim. E eu disse assim: "Augusto, vai devagarinho, vai ver o que é isto falar para um grupo de jogadores, que isto, ouvires é uma coisa, falares ao grupo é outra, e liderares é outra." E então, como fiz a minha aprendizagem no Porto, curiosamente, primeiro ano de treinador de Júniores do Porto, campeão. Pois foste, aprendi isso. E eu comecei, depois tive 2 anos dos Júniores,
E depois, quando quiseram que eu renovasse o Rui Peixoto Sim. e o Carvalho, que era o diretor também do Porto, do futebol juvenil, quiseram que eu assinasse. Eu disse assim, não, Augusto, agora vais para o patamar. É quando eu vou para o Rio Ave, para a segunda divisão, e levo 9 miúdos júniores do Porto comigo e ficámos num excelente quarto lugar. Só não subimos divisão, porque, enfim, não vale a pena estarmos aqui a falar do resto. Mas depois fazes uma carreira e voltas ao Porto, ainda és adjunto ao Bobby Robson. Sou adjunto, depois eu tive esse ano no Rio Ave, e quando saiu o Otávio do Porto de adjunto, entre eu e tive 4 anos como treinador adjunto. E depois fazes a tua carreira Pois. e chegas ao Sporting, e o Sporting, que já não era campeão há Em 18 99, anos. 2000, há 18 anos. 18 anos, és campeão no Sporting. É verdade, fomos campeões. O que é que deu mais satisfação? Ser campeão no Sporting, claro que dá satisfação, ou aquilo que foi mais difícil, ganhar a Taça da Liga? Foi a Taça da Liga com o Moreirense? O Moreirense, Com o Moreirense. Taça da Liga. Hã? Taça da Liga. São dois, Claro que são dois ser marcos campeão é importantes. ser campeão. Agora, mas, sabes, um clube como o Moreirense, chegar ali à final da Taça da Liga e ganhar... é verdade. E na meia-final eliminámos o Benfica. O Benfica, pois E na foi. final ganhámos ao Braga. Mas é distinto. É distinto. O meu sentimento é de orgulho. Mas aquele do Sporting tem um Claro, tem sentimento peso diferente. maior. Porque não é? Claro. o meu pai, quando eu fui para o Porto, o sonho do meu pai era que eu voltasse ao Sporting. Eu disse que como jogador não vai ser possível. E nunca pensei que fosse como treinador. Claramente, quando eu chego ao Sporting depois como treinador e fomos campeões, eu já contei esta história, mas vou contar a ti também, eu prometi a minha faixa de campeão ao meu pai. Então fui ao cemitério e pus lá a faixa de campeão. E eu disse cá para comigo, pai, és campeão também, mas amanhã venho cá outra vez, já não vou ver a faixa. É? E fui lá, no outro dia, e já não estava lá a faixa. E então? Tinha-me roubado a faixa. Roubaram uma faixa. Nunca mais a viste? Nunca mais a vi, mas fiz o meu pai campeão com a Mas fizeste faixa. o teu pai campeão, isso é que era verdade. importante. Era. E depois andaste pelo mundo. E Onde é andei. que tu estiveste? No Catar, no Tive Irão? Estive no Catar, estive no Irão, estive na Roménia, estive em Angola, estive na Grécia, estive em muitos lados. Qual é o país que mais gostaste de estar? Cada um tem a sua história. Mas pois. ao contrário daquilo que dizem do Irão, eu gostei do Irão. Pelo menos um povo afável. Estive no Egito também. No Egito, pois. Aí são uma camada de malucos, desculpem esta expressão, no sentido do carinho. Os adeptos do Zamalek, e eu não ganhei campeonato nenhum lá, porque estive lá há 7 ou 8 meses, mas tive um confronto lá com o presidente, que era uma espécie de um ditador lá do sítio, e os adeptos gostaram do meu atrevimento, da minha valentia, de confrontar o presidente, que eles não gostavam muito do presidente, claro, ficaram do meu lado, mas eu não podia sair à rua, que era beijinhos, era selfies, ainda hoje troco mensagens sério? com os jornalistas do Egito, querem que eu fale muito para eles, porque eles dizem que os adeptos do Zamalek gostam muito de mim, e qualquer dia tenho que lá ir ao Cairo, tenho que lá ir dar um abraço a eles todos, porque eles têm um carinho muito grande por mim. Deixa-nos ver aqui só agora um vídeo em dia da Arranque Mundial. Vamos ver ao longo deste programa alguns vídeos relacionados com esta prova. Começamos por Portugal, que parte amanhã para terras americanas e leva a esperança na bagagem. Veja isto, já volto aqui à conversa com o Inácio. Bora lá, malta, vai dar para nós! 1, 2, 3! A nossa hora vai dar Portugal! Vai dar Portugal! Há séculos que sabemos dar o coração à luta, dar o peito ao medo, dar o tudo ou nada. Chamem-nos românticos, chamem-nos sonhadores, mas quando um sonho é sonhado por muitos, já não é um sonho, é o destino. Capaz de levar um país inteiro atrás. Haja o que houver, dê por onde der. Nunca estivemos tão perto. Vai dar Portugal. Ora, Inácio, temos razões para pensar que vai dar Portugal desta vez? Olha, as pessoas todas dizem, Ou está, e é verdade. Não, eu estou pensativo. Nós dizemos que temos os melhores jogadores do mundo, é uma verdade. Nós dizemos que temos os melhores treinadores do mundo, também não deixa de ser verdade.
eu acho que temos que nos assumir também como os candidatos também a ganhar este Mundial. Só que os jogos que eu tenho visto de Portugal, e eu gostava de ser muito mais otimista do que o que estou, não vejo Portugal com aquela força, com aquela consistência que me permita estar a ver e dizer assim, Portugal vai-se bater com eles todos. Deixa-me algumas reticências, porque não vejo vejo uma defesa frágil, vejo uma reação à perda da bola muito eficiente, em que permite o adversário poder galgar terreno e espaço e acercar-se muito rapidamente da nossa baliza. Falta de capacidade física. Não sei se é física, não sei se é organização. Os jogadores não são muito robustos. Não são. Portugal está a viver muita técnica, está muito a viver da posse, tentar desgastar o adversário dessa maneira, mas se apanhar aquelas equipas, como eu costumo dizer, carraças, aquelas equipas que têm pelo na venta, uma Argentina que joga com o sangue, um México que joga com o sangue, mesmo as equipas africanas, e a primeira parte do jogo, este jogo com a Nigéria, viu-se isso, a segunda parte não, mas viu-se isso na primeira parte, em que Portugal deu muitas facilidades a esta equipa da Nigéria de poder pressionar e poder chegar ao golo, e chegou ao golo. Não quer dizer que com este Portugal não merecesse ter ganho, não é isso que está em causa, mas eu gostava de ver uma equipa mais afirmativa, com mais força, com mais segurança e, acima de tudo, dizer ao adversário, vocês connosco não têm hipótese nenhuma. Acho que Portugal dá muitas possibilidades ao adversário pensar que também pode discutir o resultado connosco. E vamos chegar tarde aos Estados Unidos, Inácio. Às 5 da manhã. Estou a brincar. É que é a última seleção a chegar aos Estados Unidos. Não, eu nesse aspecto eu acho que não é aí, não é por aí. Nós fomos com 40 dias, por exemplo, ao México em 86 e aquilo foi uma loucura. Mas diria que Portugal vai no tempo que eu acho que tem que ir, porque também está muito tempo antes do primeiro jogo, tem mais que cansa. Cansa, não é? E assim estamos cá no nosso ambiente, estamos aqui, tem um dia de folga, estiveram com as famílias, partem amanhã, 5 dias depois vão ter o jogo. Acho que nesse aspecto foi bem, a planificação foi muito bem feita. O que é que falta a Portugal para ser campeão do mundo neste tipo de competições? Nós já temos uma grande seleção, mas já tivemos seleções magníficas. Eu acho que falta, sinceramente, uma consciência física maior. Se nós aliarmos a técnica àquilo, eu não estou a dizer que todos têm que fazer carrinhos e todos têm que se rasgar todos, cada um tem a sua personalidade, tem a sua maneira de jogar. Mas aliar a isso também ao fulgor daquilo que é jogar sem bola. Se nós conseguimos jogar bem sem bola, quando jogar bem sem bola, é taticamente sermos muito rigorosos. Porque criatividade nós temos. Temos é que ser rigorosos no sentido de que aquele não pode avançar sozinho sem ter uma oposição, sem criar desequilíbrios 2 para 1. Se nós tivermos esse espírito e depois ganharmos a bola e formos para cima deles sem medo, eu acho que assim vamos lá. Mas é isso que eu acho que Portugal não tem essa consistência, por isso me deixa um bocado pensativo. Eram estes 26 que tu levavas, se fosses selecionador? Pelo menos o Paulinho levava. Sim. Acho que o Paulinho merecia ter ido, na minha opinião. Tudo o resto, eu acho que, tirando um ou outro, o Palhinha podia ter ido, mas está lá o Samu Costa. Mas, tirando um ou outro, eu acho que o Paulinho é realmente, para mim, a surpresa de não estar neste Mundial. E Cristiano Ronaldo, Inácio, continua a ser a referência desta seleção? Há gente que às vezes põe em dúvida se devia jogar, se não devia, se ainda faz sentido ter que jogar sempre. Olha, eu acho que o Cristiano Ronaldo ainda faz falta à seleção nacional. Sim, tem um peso ir com o Cristiano Ronaldo e não ir por tudo. Não é só marca mundial. Mas este último jogo, por exemplo, ele deu uma pálida imagem daquilo que ele vale. Tem a ver também, se calhar, com a época que ele fez no Al-Nassr. O Cristiano Ronaldo não teve lesto, não teve ágil, sentia um bocado cansado. Mas eu acho que o Cristiano Ronaldo pode ir a este Mundial como vai, mas isto não quer dizer que tenha que jogar os jogos todos, ou que não tenha que sair neste ou naquele jogo por questões físicas, ou inclusivamente de não entrar de início num jogo e poder entrar depois à medida que o jogo for avançado. Quer dizer, utilizar o Cristiano Ronaldo não como uma obrigação de que tem que ser ali mais 10, mas como mais-valia para o grupo, em que a presença dele também é importante, e gerir aquilo que ele pode dar de melhor a Portugal, que é quando está bem fisicamente, no sentido de estar fresco, e enquanto tiver força, que possa-se utilizar. Falta ao Ronaldo perceber isso também? Isso agora depende dele. Eu, por exemplo, o Messi, eu acho que o Messi encaixa bem isso. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, neste jogo que ele saiu, no jogo com a Nigéria, quando foi o golo do Francisco Conceição, o Cristiano Ronaldo também ficou efusivo no banco, a bater palmas e contente com o golo. Falta saber se isso também vai ser assim, se ele por qualquer motivo num jogo não for titular e estiver no banco, se a reação vai ser essa. Eu acho que se ele encaixar bem estas coisas, acho que vai ser uma mais-valia nesse sentido. E temos selecionador, gostas de Martínez?
Umas vezes gosto, outras vezes não gosto. É como tudo. Depende. O que eu não gosto é... Mas ele faz o papel dele e eu Pois, às vezes claro, tenho que compreender. não é fácil. Não é fácil. Por exemplo, no jogo com o Chile ou no jogo com a Nigéria, eu acho que Portugal não fez assim um jogo brilhante, mas para ele foi um jogo brilhante. Motivar os jogadores, eu acho que sim, mas eu acho que sim. O Roberto Martins, eu não vi o jogo assim, mas ele é que é o selecionador. Para já ganhou uma Liga das Nações, vai agora ao Mundial. Dá-me a sensação neste Mundial que vai ser o último que vai ter por Portugal. Acho que vai ser substituído por outro selecionador. Há quem fale no Jorge Jesus e é capaz de ser isso. Mas eu diria que ele, no aspecto humano, é simpático, é simpático no sentido que cria relações de simpatia entre todos, mas depois no campo, no relvado, se calhar gostava mais que ele fosse não tão... Como é que é de explicar? Não tão confuso para nós vermos que tipo de jogo é que Portugal está a fazer. É os laterais que se metem por dentro do meio campo, é o extremo que às vezes tem que abrir, mas depois tem que entrar para dentro, para dar o corredor depois ao outro lateral. Há ali uma certa confusão que isto entendo, mas tem que ser muito bem treinado. E às vezes não há tempo para treino, há tempo para jogar. E às vezes confunde-se isso um bocado nos jogos e às vezes isso pode ser prejudicial. O treinador de uma seleção é mais importante que seja um treinador consensual, que junte os jogadores, ou que seja um treinador de treino mesmo? Eu acho que o treinador da seleção não pode ser simpático para os jogadores, nem o treinador de clubes também pode ser. O que ele tem é que exigir aos jogadores aquilo que ele quer e que ele pretende. E aquilo que ele pretende, se o jogador não fizer, independentemente de ser o melhor jogador do clube onde está a jogar, simplesmente não joga nem é convocado. Porque tem que fazer aquilo que o treinador quer. Porque o treinador é que está ali, é o líder. O jogador não pode ir para o campo para fazer aquilo que quer, senão não é preciso treinador. O treinador tem que perceber se os jogadores fazem aquilo que eles pretendem, ou se estão dentro daquilo, da dinâmica, daquilo que ele pretende. Isto dentro do campo. Fora do campo, balneário, refeições, hotel, estágios, ver comportamentos. Se os comportamentos também não forem aquilo que ele deseja, é porque realmente este jogador pode ser muito bom jogador, mas não tem aquele comportamento que pode prejudicar o grupo, tem que tomar decisões. E nesse aspecto não há que ter receios. No teu tempo, os jogadores hoje jogam nos Manchester City, Manchester United, enfim, são profissionais, têm agentes, têm staffs próprios. Torna o jogador hoje mais profissional, mais apto para este tipo de competição? Torna, porque ganha uma experiência muito grande a nível internacional. Sentias isso no teu tempo, que Portugal tinha grandes jogadores, mas não tinham ainda um peso internacional? Eu só comecei a ter peso internacional quando o Porto ganhou os Taças Campeões Europeus. E quando fomos à final da Taça das Taças. Senti realmente este peso. Mas agora, como tu sabes, as competições são diferentes. Tu jogas em fase de grupos. Antigamente era sorteio, roda, bota fora, és eliminado, sais fora. E agora não, quer dizer, agora tens ali vários jogos que jogas. E além disso, tens mais jogos particulares pelas seleções. Claro. E depois tens os eventos, tens a Liga das Nações, tens o Campeonato da Europa, tens o Campeonato do Mundo. O jogador hoje está muito melhor preparado para encarar essas coisas. E, por exemplo, eu com o Bayern de Munique, e eu tive uma semana sem dormir, não é? Praticamente. Ei, o Bayern de Munique, temos que ganhar, ganhamos a Taça Campeões Europeus. Hoje em dia eles tratam aquilo por tu. Tu por tu, vais jogar com o Brasil, está bem, é um jogo normal, como se joga com o Manchester City, com o Manchester United, quase igual. Estão habituados. Quer dizer, a personalidade deles já encaram aquilo e encaixam aquilo com uma forma natural, que é mais um jogo que vão fazer. Noutros tempos era completamente diferente. Não havia empresários, já tinham empresários no vosso? Um ou outro que havia um que era de Braga, que já não lembro bem do nome dele, que havia esse. Depois começou a aparecer outros empresários, o Veiga, depois começou a aparecer outro tipo de empresários, depois apareceu o Jorge Mendes, e quando apareceu o Jorge Mendes, arrebatou com tudo, porque o Jorge Mendes é o melhor empresário do mundo. E vamos já continuar. Vais ouvir agora a nossa conversa e vamos conversando ainda um bocadinho, porque a seguir vou para o meu próximo convidado, mas antes vamos ver aqui um vídeo do Uzbequistão, que é um dos adversários de Portugal. É um videoclipe de apoio à seleção que defronta Portugal no segundo jogo da fase de grupos. É um tema festivo da banda Boja Lark. Veja. Diqqat, hurmatli dunyo. Toshkent, Nyu-York yo'nalishi bo'yicha samolyot ko'tarilib, jahon chempionatiga ilk marotaba o'zbeklar kelyapti.
qodir Diyasmi Kolumbiyani zo'ri Okapi qoch kelyapti bori Raqiblaring bo'lolmas sendek Gol urishdan to'xtama Abbosdek G'alabaga ishonchi bor Shoma, shoma, shoma Eldor Assalomu alaykum Meksika Assalomu alaykum Kanada Assalomu alaykum Amerika Mana O'zbek Publika Mana O'zbek Publika Qani O'zbek Publika Rustam Abdullatovbek Oson turmas hujjatdek muxlislari samimiy Kannalar va murabbiy Tojik, Qirg'iz, qozoq, qardosh, turkmanlar ham yelkadosh Qo'llar seni Turkiston, olg'a olg'a O'zbekiston Nafas olgan har bir on yurtimizga beramiz jon Sizga aytar Ora, depois da música do Uzbequistão, voltamos a falar do Mundial agora com o jornalista António Simões, que está a escrever um livro sobre o Campeonato do Mundo de 66, do qual já trouxemos aqui várias histórias, e que hoje, António, vamos então fazer uma comparação entre a seleção atual e a desse ano. António, há comparações possíveis? Olá, Boa noite. António, Olá. desculpa, está aqui o Augusto Inácio connosco. A ouvir-te lá. Olá, grande abraço também ao Augusto Inácio. Então. Sim, Júlio. Sim, Júlio. Tal como agora, há 60 anos, as vésperas do Mundial apareciam embrulhadas em muitas dúvidas, bem mais em dúvidas do que apreensões, talvez, e é disso que podemos falar hoje em jeito de contraponto entre 1966 e 2026, com várias histórias e circunstâncias postas à distância de uns 60 anos, umas das outras. Porém, nem vai ser com uma dúvida que eu vou começar. Vou começar por uma caprichosa coincidência com o que se passou entre um tempo e o outro. Antes do arranque para a Inglaterra, o que estava na berra por cá, como agora, era a mudança em alvoroço do treinador do Benfica. Tendo regressado tendo regressado e com uma grande história aqui, vocês riram-se e já vão perceber, se calhar ainda se vão rir um bocadinho mais. Tendo regressado à luz um ano antes com a aura sebastiânica que lhe dera a conquista das 2 taças dos campeões europeus, podendo dizer-se uma espécie de Zé Mourinho antes de Zé Mourinho, o Bela Gutmann, por essa altura, já se sabia despedido, por nessa época de retorno nada ter ganho, e em sua defesa quase só surgiu o José Sabo, que era então o treinador mais ganhador do futebol português, primeiro no Futebol Clube do Porto e depois no Sporting, dizendo uma frase que ficou na história pelo seu sentido e sobretudo pela sua brutalidade. A frase do Sabo foi esta: o que fizeram a Gutmann foi uma grande canalheira. Consentiram o casamento do Eusébio e foi-se embora ao Benfica. Mas quem foi apunhalado foi o Bela, coitado do Bela Gutmann. Não era verdade, mas pronto. Era o Sabo a funcionar, de certo modo, como uma caixa de ressonância da ideia egocêntrica do amigo, com quem ele tinha jogado, aliás, pela Hungria aos Jogos Olímpicos de 1924, que, insinuando que o Eusébio deixara de ser, ao longo desses meses, o fabuloso jogador que tinha sido, por andar desleixado por mais vidas, o Gutmann ainda acusou sobretudo o Zé Augusto e o Costa Pereira de liderarem um complô de jogadores para o sabotarem. E na defesa que o Costa Pereira fez da honra beliscada do plantel, dias antes de saber que não seria um dos 3 guarda-redes no Campeonato do Mundo, não foi nada meigo a atacar o treinador, afirmando, por exemplo, o maior sabotador que passou pelo Benfica foi Gutmann, que, enganando todos os jogadores, enganou o próprio clube, que se antes Gutmann afirmara que em várias entrevistas que os jogadores não o tinham sabotado, deu depois o dito por não dito, menosprezando a categoria do plantel e, sobretudo, do próprio Eusébio. Mas disse mais o Costa Pereira. Disse que, ouvindo o Gutmann a acusar o que dizia serem as vedetas do Benfica de exercerem uma influência mais ou menos direta e nevasta junto dos membros diretivos do clube, era levado a concluir, ele, o Costa Pereira, que de um Deus vivo, como considerava Gutmann, o Gutmann se transformara num diabo e que não sabia o que admirar mais no treinador, se a cobardia, se o cinismo, rematando assim a questão.
eu vou citar a frase para que se perceber que muitas das polémicas que hoje se vêem no futebol português, nessa altura também já existiam. Se houve traição, quem a fez foi o Gutmann, o maior sabotador que passou pelo Benfica. A Gutmann nunca faltou nada. A direção e o departamento de futebol deram-lhe tudo o que ele solicitava. Os prémios dos jogos, por sua proposta, até foram aumentados. Aliás, o senhor Gastão Silva, que era o chefe do departamento de futebol, prestou-lhe sempre um apoio incondicional. Antes nós, os jogadores, éramos bons e disciplinados, mas depois para o Gutmann tudo mudou. Porquê? Simplesmente para se salvar, para salvar a pele. Mas repara, ainda mais veemente foi o remate brutal do Costa Pereira, por exemplo, numa das entrevistas que deu por essa altura a vários jornais. Disse ele pura e simplesmente assim: nós, os jogadores do Benfica, felizmente temos cabeça para pensar e temos boca para falar, para assim dizer as verdades e apontar o verdadeiro Gutmann, um mistificador, o maior mentiroso do mundo e um homem mau. Caramba! Portanto, como se vê, aquela aura que o Gutmann tem no Benfica e aquilo que se diz do Gutmann, há uma parte também muito esquecida, como aqui se vê, e sobretudo no modo como o Gutmann saiu do Benfica, que nada teve a ver, obviamente, com o modo como o Zé Mourinho saiu do Benfica. E, portanto, com o Costa Pereira afastado, entretanto, por Manuel da Luz Afonso do lote definitivo, e agora vamos entrar na seleção propriamente dito, no lote definitivo dos 23 jogadores que partiram para Londres, ao contrário do que sucede agora com Diogo Costa, em 1966 as grandes dúvidas dos portugueses e do próprio selecionador começavam logo na baliza. Sem o Costa Pereira, que ainda estava sob efeito ou a má recuperação das mazelas que o tinham obrigado a regressar a Lisboa no final da Taça dos Campeões Europeus da época anterior, que o Benfica perdera em San Siro com o Milan numa cadeira de rodas, dos três magriços, o Américo, o Carvalho e o Zé Pereira, a dúvida era quem é que se levaria ao 11 inicial. A primeira escolha para o desafio de abertura contra a Hungria recaiu no Carvalho, o guarda-redes do Sporting. Mas foi estranhamente sol de pouca dura, pois no segundo jogo o titular já foi o Zé Pereira, que era guarda-redes do Belenenses. E aí começou também uma valente polémica, o que significa que também naquele tempo essas coisas existiam, só que não se falava nisso. E não se falava nisso por óbvia influência também da censura, quer da censura interna, quer inclusivamente da própria censura, que não permitia que muitas coisas se dissessem nos termos em que poderiam ser ditas pelos próprios jornais. E então, nessa polémica, em torno dos guarda-redes, por exemplo, em determinada altura, quando o pôde dizer, o Alexandre Batista, um dos defesas do Sporting, que até fez o primeiro jogo, afirmou que no jogo com a Hungria, que ele, Alexandre Batista, considerava que era uma das melhores equipas que tinha visto em Inglaterra. O Carvalho tinha feito uma exibição notável e os húngaros só não marcaram por isso, acabando Portugal por marcar um golo em contra-ataque que garantiu a tranquilidade. Eu hoje não vou falar do primeiro jogo, mas depois, se tu quiseres, lá mais para diante, poderemos falar do primeiro jogo de Portugal no Campeonato do Mundo de 66, também tem histórias deliciosas para além destas. Vencendo Portugal por 3-1, o Alexandre Batista não deixou mais de afirmar, a propósito da substituição do Carvalho, de afirmar coisas mais... Quanto? 4 minutos. 4? Isso é muito pouco. Vou tentar acelerar para ver se chego ao fim do que eu digo. O que o Alexandre Batista disse foi que no golo dos húngaros o Carvalho não teve culpas, que se tratou de um lance dividido entre ele e o Hilário, e que por via disso foi muito estranho que o tivessem tirado da seleção. Mas muito mais truculento do que o Alexandre Batista foi, por exemplo, o Custódio Pinto, que era jogador do Futebol Clube do Porto e que não jogou nenhum minuto, tal como o Américo, que também não jogou nenhum minuto nesse Campeonato do Mundo na baliza de Portugal. E que a certa altura, há uma situação, eu estou aqui a tentar retirar coisas para acelerar, a certa altura, de uma forma estranha, ou talvez não, surgiu o Manuel da Luz Afonso a confessar, alguns anos depois, que o único erro que achava que tinha cometido durante a campanha dos magriços tinha sido não ter posto o América guarda-redes. Não descartando disso, quer o Zé Pereira, quer o próprio Carvalho. E o Américo,
nunca deixou ao longo da vida de afirmar, de ter uma frase também verdadeiramente bombástica em relação a isso. Dizia ele que se o Carvalho ainda fez um jogo, ele nem isso. E que depois do Mundial acabou por ser sempre o guarda-redes titular da seleção. Mas a frase polémica foi mais ou menos assim. Por aquilo que aconteceu comigo, o que se pode dizer é que eu fui vítima de uma certa panelinha existente entre o coordenador nacional, Zé Gomes da Silva, que tinha sido diretor do Belenenses, e Manuel da Luz Afonso, que era diretor do Benfica. É que nessa altura os jogadores do Futebol Clube do Porto tinham muitas dificuldades em jogar na seleção. É verdade. Portanto, continuando agora a questão... 2 minutos, António. A questão, por outro lado, 2 minutos... 2 minutos, isto é muito pouco. Temos mais programas. Está bem, para a ideia que eu tinha aqui. Então, em relação agora à questão da defesa, em relação voltando às dúvidas, uma dúvida em relação à defesa nunca existiu. Foi em relação ao Hilário, que estava para esta seleção um bocadinho como está o Nuno Mendes para a seleção de agora. E que, numa história que havemos de contar depois, jogou o primeiro jogo, mas teve para não jogar esse primeiro jogo, porque na véspera sofreu uma tremenda cólica e foi uma odisseia ao modo como ele teve de conseguir falar com alguém da seleção que o fosse correr ao quarto por não querer acordar o Eusébio. Mas voltando ao contraponto, então, entre 66 e 2006, no meio campo, onde agora parece haver mais certeza de que esse meio campo há de ser formado pelo João Neves, o Vitinha e o Bruno Fernandes, só havia uma, era o Mário Coluna. A outra hipótese, tanto podia ser o Jaime Graça como podia ser o Custódio Pinto. Esta história que eu acho que isso acabou por ser o Jaime Graça a jogar, e a história curiosa em relação a isso tem a ver com o facto do Jaime Graça ter chegado à seleção um ano antes e chegou à seleção ainda com umas chuteiras fabricadas à moda antiga por um sapateiro de Setúbal, porque só não jogou com essas chuteiras no Campeonato do Mundo porque a Inglaterra, a Puma e a Adidas entraram numa luta acesa pelos jogadores de Portugal, que chegaram ao ponto de lhes pagar 30 contos por jogo, quando o prémio de vitória na fase de grupo era 10 contos, e depois mais 30 contos de bónus pela passagem aos 34, aos quartos de final. Portanto, repara, 30 contos por jogo por jogarem com as botas ou da Adidas ou da Puma. E dessa guerra surgiu uma situação insólita e folclórica a marcar este Campeonato do Mundo. É que perante o acesso das duas marcas, o João Moraes propôs uma ideia salomónica que obviamente não foi aceita, que era jogar com uma Adidas num pé e com a Puma no outro. António, grandes histórias. António, obrigado. Está aqui o Inácio. Inácio, como vês, não foi só saltilho, não foi só nada. Já em 66. Juca, então vamos combinar já. Eu hoje fiquei pelo meio campo e então temos depois... Vamos para o ataque. Vamos para o ataque, e aí há histórias deliciosas, não só em relação ao ataque, como depois também em seleção, ao modo como a seleção foi recebida em Inglaterra, a de 66, e esta foi recebida em coisas. E vou só levantar uma pontinha do véu. Por exemplo, em relação ao Eusébio, o Eusébio não teve, nesse Campeonato do Mundo, o mediatismo e o frenesim que já se percebeu que o Ronaldo vai ter, mas antes até tinha tido, num torneio em Caracas, de dormir todas as noites no hotel com a polícia à porta, por temor de que o pudesse sequestrar, como tinha sido sequestrado o Di Stéfano anos antes de uma partida do Real Madrid com o Futebol Clube do Porto. E então essa história vamos contar essa depois. História. António, muito obrigado, magnífico. Boa noite. Agora vamos falar mais. Grande abraço aos dois por aí. Obrigado. Inácio, para terminarmos, como vês, não era só saltilho, caramba. Não, já vi. Mas essa da bota, uma bota de um Puma na esquerda e Adidas na direita,
Também aconteceu isso na final da Taça das Taças com o Porto, com a Juventus, sério? Então. em que apareceu as marcas ali assim no hotel, entraram por ali adentro, lá, nós não estamos habituados às finais, oferecerem dinheiro e usar as botas. E tu jogaste? Não, eu joguei com a Adidas, que era a bota que eu jogava, não entrei nesse. Mas já havia disto, e já havia estas dúvidas das seleções. Mas nós fomos à final da Taça Campeão do Brasil 87, já não houve essa confusão. Claro. Os clubes também começaram-se realmente a organizar de uma forma diferente. Mas como vês, é isto. António, vou contar contigo mais uma vez ou outra aqui durante o Mundial, pode ser? Está bem, estás à vontade. Pode ser? Assim que quiseres. A gente promete que nos jogos, no dia de Jogos de Portugal não, mas nos outros... Arranjas aí umas febrazinhas e não há problema. E a gente está aqui. Grande Inácio, obrigado. Um abraço e obrigado. Foi uma honra e um gosto grande. Vamos para o intervalo a seguir, já não, antes ainda vamos ver... acho eu que vamos ver mais um vídeo, não é um videoclipe. Desta vez o Te Quero Ver Campeão, que junta 11 artistas no apoio à Colômbia, que é o último adversário de Portugal nesta fase de grupos. Depois vamos para o intervalo e chega a Estela Machado com a informação objetiva. Veja lá este vídeo e até já. La tri de mi selección. Préndanme 2 velitas, una pa' James y otra pa' Lucho. Ya empezó la previa, pongan volumen que no la escucho. Me subió la fiebre, pero por la tricolor. Póngale la fe que Colombia grita gol. 50 millones, pero un solo corazón. Dame una alegría que te quiero ver campeón. Me subió la fiebre, pero por la tricolor. Póngale la fe que Colombia grita gol. 50 millones, pero un solo corazón. Dame una alegría que te quiero ver campeón. Con los Pina y Vargas el balón. Ainda vamos continuar a falar do Mundial de Futebol na terceira parte deste programa. Para já vem a informação objetiva com a Estela Machado. Está aqui ao meu lado, Estela. Boa noite, Boa noite. Foco da informação hoje. Ora, voltamos a Santarém, mas vamos manter-nos no futebol, mas numa perspectiva diferente. E vamos olhar já para o próximo Mundial, que vai ser, como sabes, também em Portugal. E em 2030. E vamos até Santarém. Ok. Informação objetiva com a Estela Machado. Bem-vindo. No dia do arranque do Mundial 2026 foi apresentado em Santarém um projeto para acolher um investimento de grandes dimensões associado ao Campeonato do Mundo de Futebol de 2030. Essa prova da FIFA vai decorrer entre Portugal, Espanha e Marrocos. A cidade ribatejana começou agora a preparar o projeto chamado Viva Mundo. Trata-se de um parque temático dedicado em exclusivo ao futebol e que terá um investimento de 450 milhões de euros. Viva Mundo assinala a escolha de Santarém para acolher este projeto com base na localização geográfica e nas acessibilidades, contando com as ligações por estrada e comboio. Estamos já a ver as imagens daquilo que será o futuro parque. A Câmara de Santarém destaca a proximidade deste território a Lisboa e a acessibilidade a partir da A1, A15 e da linha do Norte. Esta futura infraestrutura será a primeira inteiramente dedicada ao futebol global. Vai nascer numa área que fica entre o lar de Gualtim e o novo edifício logístico da Panetone, na União de Freguesias de Romeira e Várzea, próximo da antiga fábrica Sintra. O projeto tem abertura prevista para 29 de abril de 2030. A autarquia de Santarém acredita que este pode ser o maior projeto de sempre a construir na região, sem qualquer equiparação com outros realizados em Portugal. Este futuro parque temático é inspirado no Real Madrid World, o primeiro parque do mundo dedicado a um clube de futebol e que fica no Dubai. Santarém quer aproveitar as potencialidades da localização e das conexões de transportes para a capital portuguesa e também para a Espanha, e ainda as potencialidades de ser um centro logístico e agroalimentar de referência. Este projeto prevê que sejam criados até 1000 postos de trabalho numa área que irá acolher 1,5 milhão de visitantes por ano.
É convidado desta edição do Objetivo o Presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite. Boa noite, bem-vindo a esta emissão do Conta Lá. Eu queria começar por lhe perguntar, sendo este um projeto com a dimensão equivalente a 80 campos de futebol, como é que se poderá definir e como é que ele se vai articular nesta dimensão? É um grande projeto para o país. Estamos muito orgulhosos com aquilo que conquistamos para o nosso território. Ele tem dimensão nacional e internacional, é o único no mundo. É o primeiro parque temático dedicado ao futebol e, de facto, na região vai ter relevo e impacto naquilo que é o desenvolvimento e o crescimento de toda esta região. Nós encontramos um espaço adequado e desde o primeiro minuto que descobrimos que podíamos ser o território escolhido pelos investidores, que sendo que foi um sinal da inteligência de quem está a investir, que nos ouviu, mas também não desistimos de procurar soluções. E foi uma parceria muito importante, porque o proprietário desta grande área, que são 90 hectares, é a nossa diocese. O Sr. Bispo de Santarém, da Diocese de Santarém, teve um papel importantíssimo na solução encontrada para toda a operacionalização deste investimento e não desistimos um único segundo. Trabalhámos desde o primeiro dia que reunimos com os investidores de uma forma incansável e determinada e estamos por isso muito satisfeitos pelo país, porque, repito, é uma infraestrutura que vai ter impacto nacional. João Teixeira Leite, já vamos abrir um bocadinho mais, mas já que falou nessa questão do investimento, que eu queria também trazer para esta entrevista, como é que chegaram a este consenso? Interesse da autarquia de Santarém? Foram os investidores que procuraram este território pelas características que tem? Como é que foi feito este trabalho de bastidores? Eu explico. Nós definimos, desde que iniciámos este mandato, como estratégico e determinante a captação de investimento privado. Quando Santarém investe em estar em Cannes, no MIPIM, na BTL, na SIL, constante próprio, a promover o território, a nossa centralidade, as nossas potencialidades, é para chegarmos a grandes grupos de investidores. E os contactos que têm sido gerados com essas presenças, estamos a falar em eventos onde estiveram, por exemplo, conselhos como territórios como Barcelona, Londres, Paris, Nova Iorque, Dubai, ali estava Santarém. Esta audácia de sairmos das nossas fronteiras e de irmos procurar captar investimento traduziu-se depois em contactos que geraram investimentos de diversas dimensões. Com esses contactos fizemos convencer os investidores que Santarém era a escolha certa. Nós estamos servidos pelas principais eixos ferroviários e a principal linha ferroviária do país. A1, A15, A23, A2 são algumas das autoestradas que estão aqui no território de Santarém e temos a linha férrea principal do país, que também é condição importante e crucial para ligar ao atual aeroporto, mas também ao futuro aeroporto internacional, que será no concelho de Navente, nesta região, no distrito de Santarém. E, portanto, mostrando as nossas potencialidades, mostrando aquilo que também é a nossa disponibilidade, e os investidores fizeram questão de dizer hoje na apresentação pública que sentiram também desde o primeiro minuto a Câmara Municipal como um parceiro. Mobilizámos o Governo, mobilizámos os organismos intermédios do Estado, a AICEP, a CCDR, que são estruturas que estão envolvidas e que percebem que este investimento privado vai gerar qualidade de vida, vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento e vai gerar crescimento. Estamos a falar de um investimento... São as garantias por parte dos investidores, já agora, e antes de avançarmos para a compreensão do projeto, como eu queria desde o início desta conversa, mas ainda neste ponto do investimento, quem são os investidores? São, sobretudo, de dois eixos. Um lado, o grupo JFA, que é português, e por outro lado, um grupo de investidores britânico, de origem britânica. Portanto, são investidores com elevada capacidade, que tinham uma ambição de construir um parque temático que fosse único no mundo, que é o caso, e tiveram, como referi, a inteligência de escolher este território, que do ponto de vista daquilo que é a centralidade ao nível da Península Ibérica, mas também ao nível europeu, as nossas condições climatéricas, a nossa acessibilidade, estão aqui reunidas todas as condições para, tal como foi feito em Paris, em Orlando, em Madrid ou noutros territórios do mundo onde se construíram parques temáticos similares, Santarém é de facto uma escolha única. Para ter ideia, só para levantar aqui um bocadinho o véu, e se fizermos essa análise comparativa com esses grandes investimentos que foram feitos noutras partes do mundo, estamos a falar que nos primeiros 10 anos de implementação desses projetos de parques temáticos, a população duplicou nesses territórios. Portanto, isto é algo transformador para esta região,
quando falamos da política pública de João coesão Teixeira Leite, territorial... eu queria falar um bocadinho dessa política pública, queria tocar exatamente nisso, porque, ora, se estamos aqui a criar algo que é uma estrutura tão grande, tão diversa e que pode criar postos de trabalho, vai ser também necessário criar infraestruturas públicas, desde logo, por exemplo, que medidas é que a autarquia está a prever no âmbito da habitação? Sabemos que é uma das questões mais prementes para fazer incrementar a população. Sem dúvida. Nós, também sem qualquer receio, dizemos que este tipo de respostas têm que ser multidisciplinares, isto é preciso existir a política pública, mas a política pública deve ser sempre focada naquilo que deve ser o seu efeito multiplicador para que os privados sintam também vontade e necessidade de investir. Portanto, para além da política pública de habitação, que é um processo que está em curso, não vem por si só por esse investimento, mas também sabemos que a partir do momento em que é anunciado um investimento desta natureza, que o investimento privado também nessa área vai dar resposta às necessidades de habitação. Mas existem outras necessidades de mobilidade que hoje, felizmente, como disse, estamos muito bem servidos do ponto de vista rodoviário e ferroviário, mas já estávamos a trabalhar com o Governo para que em Santarém fosse criado um intermodal, uma nova estação ferroviária. Isso é fundamental para um projeto como este. É fundamental. A IP já tinha garantias validado. Que vai acontecer. Já tinha validado no final do ano passado, ainda antes de nós termos conquistado este projeto. O que eu disse hoje na apresentação pública é claramente notório que depois da conquista deste projeto, se já havia intenção do Governo e da IP de iniciar a obra em 2030 para a construção do novo intermodal em Santarém, o que vamos fazer com o Governo é fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que esse prazo seja antecipado o mais possível. Há sempre requisitos legais, obviamente, que têm que ser cumpridos, estudos de impacto ambiental, mas o Governo e a IP já escolheram o local desse novo intermodal, que nos vai colocar mais próximos do novo aeroporto, do atual e do futuro aeroporto internacional do país, porque há uma ligação que está a ser prevista e vai ser realizada do carregado para o futuro aeroporto, colocando-nos assim a 30 minutos do futuro aeroporto internacional, que repito que vai ser no Concelho de Navente, nesta nossa região. Portanto, é um trabalho que tem que ser multidisciplinar, porque estamos a falar de uma nova centralidade, vão ter que existir novas escolas, novos centros de saúde, mais habitação, mais acessibilidade no território, mas isto resulta de desenvolvimento e crescimento para o Concelho e para a região. É um plano ambicioso e que existe também aqui este investimento de 450 milhões de euros, investimento privado, mas vai existir, como o senhor estava a dizer, investimento público. O que é que vai existir em concreto no parque que nós já podemos dizer a quem nos ouve? Sim, o parque temático, ele por si só é um parque de diversões, mas todo direcionado para a temática do futebol. O futebol mobiliza muitas pessoas, milhões de pessoas pelo mundo. É o desporto rei. Portanto, esta ideia que é de facto única no mundo, facilmente concluímos que vai ser algo muito procurado. Nós sabemos que parques temáticos similares do ponto de vista da diversão são procurados por milhões de pessoas. Este em concreto, onde vai ter várias nacionalidades, vai contar toda a história da evolução do Mundial, porque ele vai ser inaugurado no ano em que Portugal, Marrocos e Espanha são co-organizadores do Mundial e, portanto, vai ser uma infraestrutura do Mundial. O Mundial por si só gera milhões de visitantes. Imaginem o arranque de uma infraestrutura desta natureza, paralela à realização do Mundial, vai gerar todo o interesse e toda a procura. Portanto, vamos ter não só parque temático, muita diversão, com muita tecnologia, imersão na própria diversão para as pessoas sentirem em pleno a aplicação de nova tecnologia, a história dos vários campeonatos mundiais, várias nacionalidades integradas em áreas temáticas sobre o tema, mas sempre com a diversão e com os parques temáticos à mistura. Portanto, é um investimento, repito, totalmente privado, que se prevê que ronda os 450 milhões de euros. As imagens falam por si. Para terem noção, aquela torre central da imagem que vocês divulgaram são 75 metros. Bom, estamos aqui com alguma dificuldade em ouvir a descrição do Presidente da Câmara Municipal de Santarém, a explicar o que é que vai ser este parque com dimensão superior a 80 campos de futebol, inteiramente dedicado ao desporto rei. O José Teixeira Leite estava a descrever a iniciativa privada que vai fazer crescer nos próximos anos e até 2030 este parque que vai nascer nesta zona do Ribatejo. É o horizonte e a objetiva que
colocamos hoje e que levamos até si. As explicações também pode acompanhar tudo no site do Conta Lá. As informações do distrito, do nosso país, passam sempre por lá. E daqui a pouco vem o Júlio Magalhães novamente à emissão com o Juca. Boa noite e bom fim de semana. Abrimos esta última parte ainda com o tema Mundial de Futebol, que teve hoje o pontapé de saída. O meu próximo convidado é o jornalista Luís Mateus, ele que lançou há 4 anos um livro justamente sobre a história dos Mundiais. É mesmo este livro que aqui está, enfim, isto é toda uma história, não só do Campeonato do Mundo de Futebol, mas também do mundo e da história das nações. Luís, boa noite, é um gosto ter-te aqui. Igualmente. Obrigado por teres vindo a esta hora da noite para aqui. Luís, isto está aqui tudo. Não está tudo, livro, porque foi há 4 anos. Isto acabou no Mundial de Qatar, não é? Foi no início do Mundial do Qatar. No início do Mundial de Qatar. Mas a versão e-book tem o Qatar. Já tem o Qatar? Já tem o Qatar, sim. Ah, é? Não tem apuramento para agora. Para agora, não tem, mas há de ter? Para a América do Norte. Depende da editora. Da editora, é? Ainda não está decidido isso. Não está decidido, não. Luís, de que forma é que o Campeonato do Mundo... Pode-se considerar o Campeonato do Mundo o maior evento esportivo do mundo? Ou mais que uns Jogos Olímpicos, por exemplo? Sim, acho que está a par dos Jogos Olímpicos. Depois, quem gosta mais de futebol, acho que terá que preferir sempre o Campeonato do Mundo aos Jogos Olímpicos. Mas é um evento tão grandioso como os Jogos Olímpicos. E foi isso que tentaste plasmar aqui no livro? Eu acho que muita coisa. Acho que este livro demorou ainda algum tempo a ser escrito. Tem 700 páginas. 700 páginas e muitos capítulos de... Sim. Estive a ver, isto fala de tudo, praticamente. Sim. Não só dos campeonatos do mundo, mas da transformação que o futebol traz às sociedades. Uma coisa encaixada na outra, ou seja, o que é que aparece paralelamente ao Campeonato do Mundo que depois influencia o Campeonato do Mundo, ou não, ou seja, completamente divergente dos acontecimentos reais da altura. Agora, obviamente isso demorou quase 1 ano e meio a escrever, mas depois tem uma pesquisa que se calhar até ultrapassa a minha carreira como jornalista. A pesquisa é exaustiva, não é? E de coisas que eu fui apontando, antes sequer de pensar que ia escrever um livro, coisas que eu fui guardando, apontando. Lembro perfeitamente que havia uma série de, não sei se te lembras do Pelé no segundo canal. Lembro do Pelé. E eu gravava tudo e via tudo, portanto, vários jogos que eu gravei, vários jogos que eu revi, e depois sim, teve aí um frenesinho de 1 ano e meio para escrever isso tudo. Como é que começa esta taça, que no início é Jules Rimet, não é? E depois vai para o Brasil em 1970, com a conquista do tricampeonato. A Itália também podia ter sido campeã na altura, mas acaba por ser enxovalhada, vamos dizer, por 4-1 pelo Brasil, de Pelé, Carlos Alberto, Tostão, Rivelino, Gerson... Clodoaldo, que muitas vezes a história também o esquece, está no melhor golo coletivo marcado na história do futebol, o 4-1 de Carlos Alberto. Exatamente. E depois é preciso criar uma nova taça e surge essa taça mais bonita que a outra, se quisermos, mas a outra tem historicamente, podia até ter acabado antes em 66, porque foi encontrada pelo Pickles, o cão exatamente, foi roubada do museu e depois acabou por aparecer detrás de uns arbustos e um cão chamado Pickles acabou por encontrar quando estava a passear com o seu dono e acabou por... E quando é que a Taça do Mundo deixa de ser Jules Rimet para passar a ser a Taça do Campeonato do Mundo? Logo em 74. Logo em 74? É imediato, sim. É? Imediato, Porquê? Sim. Porque o Jules Rimet foi acordado que ia para a equipa, para a seleção que ganhasse 3 vezes o Campeonato do Mundo. O Brasil foi o primeiro país, /seleção, a chegar a esse tricampeonato e, portanto, ficou com a taça e que, entretanto, acho que também já foi roubada outra vez. Houve uma altura que foi. Uma taça que tem, ouvi hoje, 18 quilates, acho eu. Sim, não tenho bem... Estava hoje a ouvir as características. Estás a puxar um bocadinho pela minha memória, e a minha memória já tem 4 anos. Mas, Luís, o que é que tentaste explicar aqui neste livro, em cada Mundial? Sabes que, às vezes, nós nas redações dos jornais, acho que toda a gente sabe, sou da bola, portanto, trabalho na redação da bola, e muitas vezes nós começamos a falar de futebol e vamos falar sempre de futebol da nossa juventude e dá-nos um prazer enorme lembrarmos a Itália dos 3 estrangeiros por equipa. Dá-nos um prazer especial falar sobre mais até do passado do que do presente. E pronto, há muita coisa que eu vivi. O meu primeiro Mundial foi
apesar de ser estranho, tinha de ter 4 anos, foi de 78, portanto, ainda me lembro dos papelinhos. Esse de 78 é da Argentina? É, de 78 é da Argentina, no Monumental de Núñez, e lembro-me dos papelinhos numa televisão preta e branca a cair na casa do meu primo em Odivelas, portanto, começou aí. Eu não sabia muito bem o que era, tinha 4 anos, mas acabaram por me explicar que era um campeonato do mundo, e a partir daí, 82, ainda ali, ao Sarriá e o fim do romantismo do futebol brasileiro, dessa derrota com a Itália, depois vingada então em 70. Mas vingada não, a vingança da Itália em relação a 70. E depois 86, sim, o Mundial de Maradona, e sim, como que nós, pelo menos é o meu Mundial, o Mundial que eu recordo com mais cor, mais vivência, se quisermos. Lembro-me de estar a ver o Argentina e Inglaterra e assim que o jogo acaba, desatar porque os meus amigos não ligavam muito a futebol na altura, só gostavam de jogar, não é? Eu já era um bocadinho mais velho e gostava mais de ver até do que jogar. Quer dizer, gostava de jogar também, mas gostava também muito de ver, e então descia a correr as escadas e a perguntar a cada um deles: vocês viram aquilo? Tinha acabado de ser o gol do século do Maradona, que depois surgiu depois do golo com a mão, do mesmo. Portanto, e tudo isso foi, para mim era importante, dava-me gozo escrever sobre isso. E se calhar, começando a partir daí, depois indo para trás e depois indo outra vez para a frente, para mundiais, se calhar já liguei menos. Os mundiais mais recentes, tirando do Qatar, já terei ligado menos do que o de 86. Presenciaste algum mundial como jornalista? Não, nunca fui. Nunca fui em nenhum campeonato do mundo, não. E este também não me apetecia ir. Não, pois. Este também é muito estranho. Por ser onde é, não é? Por ser onde é, sim. O que é que mudou ao longo das décadas um campeonato do mundo? Muitos foram autênticas bandeiras políticas, como a Argentina. Sim, 78, o próprio Qatar, a questão da defesa de direitos humanos e da própria escravidão dos trabalhadores, a Rússia com o Putin. Exatamente. Portanto, tivemos aí vários, aliás, a maior parte deles foram propaganda política, e a FIFA trabalha assim, não é? É preciso claro. O nosso lado, o lado que nós queremos viver é o lado romântico da coisa, é o lado do futebol, mas não podemos esquecer que quem manda no futebol é um organismo que tem as suas próprias leis e que foge... É um Estado dentro dos outros Estados. Não é? Exatamente. E tem as suas próprias leis, as suas próprias formas de viver, e trabalha sobretudo para se enriquecer para si próprio. Não trabalha para os adeptos e para nós enquanto consumidores, se quisermos. Tem para os jogadores, que se calhar jogam jogos a mais. Né? Claro. Portanto, tudo isso está claramente evidente na questão da FIFA. O que mudou para nós enquanto consumidores, se quisermos, é que em 86, 82 tínhamos uma caderneta de cromos e não tínhamos mais nada. Nós não sequer sabíamos que era o número 10 de Marrocos, ou quem é que era o craque da Argélia, ou não sabíamos nada disso. E hoje em dia eu acho que não há nenhum, tirando os Uzbequistão, que umas equipas que nos fogem um bocadinho à normalidade, mas nós hoje conhecemos as equipas de trás para a frente e de frente para trás. Tornou-se mesmo global o futebol, não é? Tornou-se global, e perdeu-se aqui um bocadinho o romantismo, a descoberta do que era o Campeonato do Mundo, o partir do Campeonato do Mundo para a realidade depois, ou seja, daquilo que era o palco dos deuses, se quisermos, depois para o dia-a-dia, em que nós víamos, olha, aquele rapaz estava a jogar no Paraguai e agora vem para uma Big Five, para uma campeonato inglês, ou para um campeonato espanhol, um campeonato italiano. Portanto, isso tudo nós perdemos, e também... A verdade é que chamar palco dos deuses a um campeonato do mundo que tem 48 equipas, acho que é um bocadinho exagerado. É um exagero. Não é? E é um bocadinho por aí. Acho que normalizámos, vulgarizámos se calhar aquilo que era o melhor acontecimento, como nós começámos aqui a nossa conversa da história em termos desportivos. Ao longo dos anos muda também o destino dos jogadores. O Mundial tornou-se uma montra, sobretudo para os jogadores. E tinha uma coisa muito específica, que era, nós tínhamos jogadores claramente de Mundial, que só apareciam no Mundial e depois praticamente não chegavam aos clubes. Os Panchevs da vida, os Esquilaches, eram todos jogadores que apareciam claramente para o Campeonato do Mundo, e depois, como é algo muito concentrado no tempo, muito concentrado no espaço, muito emocional também, quando depois chegavam aos clubes e mudava o contexto, tornavam-se jogadores muito mais vulgares do que o jogador especial que mostraram nesses palcos. Portanto, isso obviamente também foi algo importante na construção do futebol, depois ao longo dos anos. Há jogadores que marcam a história do futebol. O Pelé, o Messi, o Ronaldo, o Eusébio. Sim. Isso não muda?
Não muda. Vamos ver o que é que acontecerá quando o Messi e Ronaldo saírem da montra. Eu ainda estou em crer que Ronaldo ainda vai tentar mais um. Mais um europeu. Mais um europeu, vamos ver se não vai ser trabalho mundial. Mas pronto, não é que seja claramente algo que eu vejo como bom, benéfico para a seleção hoje em dia, mas acho que em termos de mentalidade, acho que ele claramente está a preparar para estender um bocadinho mais a sua carreira. E o Messi acho que não, acho que o Messi já vai fechar. Vai fechar o último, aqui. vai ser o último Mundial que vai fazer. Mas vamos ver quem é que preencherá o vazio, porque também não há... Eles duraram muitos anos. Dizia-se o mesmo do Pelé e do Eusébio, Luís? Não sei, porque eu não vivi esse tempo. Não vivi esse tempo. Acho que o Maradona deixa claramente um vazio. Maradona, não é? Claro. Deixa claramente um vazio Maradona, depois. Há quem ache que o Maradona foi o melhor de todos, mas tu achas? Acho que sim. Foi o jogador que mais te marcou? Acho que sim. Eu agora, com os últimos anos, costumo dizer... eu não digo isto, eu vou, cada vez que me perguntarem isto eu vou negar, mas para mim Messi foi o melhor jogador de todos os tempos. Sim? Sim. Sim. Mesmo que Maradona. Mas eu vou negar sempre porque tenho Maradona no meu coração e Maradona será sempre o jogador que, se calhar, me fez de mim jornalista, fez de mim adepto, fez de mim de tudo e mais alguma coisa, mas a nível internacional. E, Luís, neste livro... Quais são os campeonatos? Os campeonatos mudam depois as nações também? Têm uma interferência depois naquilo que é a sociedade? Eu não me preocupei muito com esse lado, sinceramente. Confesso que não. Mas tens um contexto histórico aqui. Tenho um contexto que antecede, não depois o que liberta, porque é muito mais, acho rico para as pessoas perceberem em que contexto é que cada campeonato se desenrola. É muito interessante para as pessoas, se calhar, perceberem que em 78 tinham campos de concentração praticamente a 200 metros do estádio, do Monumental de Buenos Aires. É muito interessante para as pessoas perceberem a arma política que foi Pelé em 1970, do que propriamente o depois, porque o depois já se enquadra no próximo Campeonato do Mundo, claro. E se calhar a figura coletiva, ou seja, o país e o próprio jogador, se quisermos, ou a equipa, depois no outro Mundial já não são tão interessantes, já perderam um bocadinho o impacto porque viveram sobretudo para aquele Mundial e para aquele momento, foram bandeira para aquela situação e para aquele regime. E de todos os campeonatos do mundo, há um que acho que é o campeonato do mundo? Para mim, o 86 é o campeonato mais espetacular que eu... De 86? Que eu vi. Porquê? Sim. Por causa de Maradona. Maradona, claro. Vamos sempre dar ao mesmo sítio, não é? Não, porque teve uma Dinamarca romântica extraordinária, o Danish Dynamite, não é? Ainda há uma história que eu conto sempre, geralmente aos minutos quando aparecem na redação, e estamos ali a contar um bocadinho de histórias, e há um livro que é o Danish Dynamite, precisamente, e que conta a história dessa seleção de 86, e do Sepp Pontiac, e diz que o Sepp Pontiac revolucionou tudo aquilo que era futebol na Dinamarca. Eles eram, sobretudo, uns bêbados. Pois eram. Gostavam de beber e jogar golfe. Entre aspas. E depois há uma parte do livro que eu acho deliciosa, que há um grafite em Copenhaga, houve um grafite em Copenhaga no centro da cidade durante muito tempo, em que que fazia uma pergunta que era o que é que nós fazemos se Jesus baixar à terra? E alguém escreveu uma resposta que é metemos o Elkar Larsen a jogar na aula. E pronto, é uma história que eu conto sempre porque eu acho muita piada, e essa seleção de facto com Elkar Larsen, com Michael Laudrup, com Lerby, com todos esses jogadores, com o Morten Olsen, é uma seleção deliciosa, sem dúvida. Com fundamentos que se calhar nós não nos apercebemos muito bem, porque eram jogadores que tinham passado pelo Ajax, beberam muito do futebol total do Cruyff. Portanto, havia ali muito de inspiração também do futebol mais irlandês, se quisermos, não é? De pressão alta e de competitividade atlética e também de rotação posicional. E depois tem uma boa Bélgica, tem uma Espanha que depois acaba por cilindrar a Dinamarca nos oitavos de final. É um campeonato extraordinário, sim, de facto. Sim. Luís, só para terminar, tens ilusões em relação a este campeonato, em relação a Portugal? Eu sabia que me é mesmo a melhor geração esta? Eu acho que se nós não tivéssemos feito nenhum jogo até agora, diria que Portugal é favorito a ganhar este campeonato do mundo. Acho que o que nos mostraram os jogos de preparação, os jogos de qualificação, não a Liga das Nações, porque eu acho que correu muito bem,
mas sobretudo essa zona de particulares, de jogos de preparação, acho que nos mostrou que ainda não estamos no ponto, sobretudo a nível de organização coletiva para sermos os melhores neste campeonato do mundo. Agora, o futebol é futebol. É futebol. Às vezes acontecem surpresas, não é? E vamos ver, os outros países também têm problemas. A França, se calhar, a maior candidata, tem problemas. A Espanha tem problemas também. A Argentina terá também os seus problemas. Vamos ver o que é que vai dar. Mas diria que, se calhar, para esta era uma grande oportunidade para nós, ou é? Uma grande oportunidade para nós, se calhar não temos a pessoa certa no banco nesta altura. Vamos aguardar, Luís, e fica à espera do próximo livro, a seguir este Mundial, que é fundamental, um Mundial diferente de todos os outros, com 40 e tal clubes. Hoje, o México ganhou 2-0 à África do Sul no jogo inaugural. Luís, fica à espera do próximo livro e para a gente conversar aqui mais, e vou ler, e obrigado, é uma honra ter este livro, obrigado por trazeres-me este livro, fica aqui. Os Campeonatos do Mundo, quem quiser saber da história dos Campeonatos do Mundo está aqui todo. Luís, boa noite, até uma próxima oportunidade. Ora, o Mundial joga-se nos Estados Unidos, no México, mas também no Canadá. Daqui a pouco vamos até Toronto falar com mais um português no mundo. Mas antes, e porque este Mundial conta com uma banda sonora oficial composta por 18 temas, vamos voltar à música e a mais um videoclipe. Chama-se Echo e vai ouvir depois. Vamos conversar com um português que está em Toronto, onde vai acontecer este Mundial. Como prometido, está na altura de conversarmos com mais um português do mundo. Desta vez, viajamos até Toronto. E eu a dizer que desta vez vamos viajar até Toronto, no Canadá, e para um dos países que vai receber os jogos deste campeonato do mundo. Comigo já tenho aqui, via WhatsApp, o José Lobo, que é um português no Canadá. José, muito boa noite, obrigado. Obrigado por estar connosco. Este Mundial não serve apenas para jogar futebol. O José Lobo está no Canadá, em Toronto, há 40 anos, formou-se em Belas Artes e Educação. O filho também já nasceu, o Jonas já nasceu no Canadá, mas também formou-se em Belas Artes, tal como o pai. E vocês tiveram uma particularidade, fizeram um castor, não é? José, conte-me tudo sobre este castor, que é um símbolo canadiano, mas que, sobretudo, refere-se a Portugal. Conte-me tudo. Sim. Boa noite a todos. Eu tive a sorte, o meu filho vive em Toronto e na vida dele descobriu uma promoção que a cidade, a parte antiga da cidade de Toronto, estava a fazer, isto foi em abril, um concurso aberto para artistas que quisessem representar a cultura do país, dos diferentes países, das equipas que participam no Campeonato do Mundo. Fizemos a maquete, concorremos, tivemos a sorte de ser escolhidos e o privilégio de representar a cultura portuguesa numa escultura que representa o castor, que é um dos símbolos do Canadá. E o que é que está plasmado nessa escultura, José? Nós estamos a ver aqui a escultura. O que é que tentaram representar nesta escultura? A escolha elementos culturais que pusemos na escultura foi provavelmente a parte mais difícil do projeto, porque a cultura portuguesa é tão rica e tão grande e a pele do castor é limitada em espaço, por isso fizemos um processo de escolha dos diferentes elementos e tentamos organizá-los na superfície do castor. Por se repararem no castor, é como se fosse Portugal,
e os elementos culturais que escolhemos para representar as diferentes áreas de Portugal estão organizados de cima da cabeça para as patas do castor, como a organização de Portugal, para facilitar o mapa mental e cultural e um bocadinho de toda a parte de Portugal, desde o Minho até aos Açores. Tentamos pôr aqueles elementos mais ricos e mais bem conhecidos na comunidade internacional. Portanto, temos a Torre de Belém, a Torre dos Clérigos, estou aqui a ver as imagens. E o que é que temos mais, José? A bandeira? Por exemplo, uma das coisas que nós usamos muito foi o nosso conhecimento e relação com Portugal. Uma das coisas que tanto eu como o meu filho gostávamos muito é queijos. Por isso é que escolhemos o queijo da Serra da Estrela, Serra, para representar essa região, e o queijo de São Jorge para representar os Açores, e todos os pequenos elementos que inserimos na superfície do castor são ligados de uma forma ou outra às áreas que representam. Como uma das coisas que eu gosto muito na Madeira é as casinhas típicas, e escolhemos esse elemento típico para representar a Madeira. José, e agora o castor está onde? O castor foram colocados todos, eles são 48, com mais 3 que representam o planeta em si, todas as nações que fazem parte do Mundial. Está na Baixa de Toronto, numa das ruas antigas da cidade, porque este projeto foi organizado pela parte antiga da cidade. Jonas, está com expectativa? É um momento especial para os portugueses que vivem no Canadá receber a seleção portuguesa? Sim. Todas as pessoas da parte comunitária estão ansiosos para ver como é que Portugal vai desempenhar o papel de representar-nos no Campeonato do Mundo, e está toda a gente a falar, e muitas festas estão planeadas para ver os jogos, e vai ser importante. E nós aqui temos sorte, porque desta vez temos 2 equipas que podemos apoiar, a equipa canadiana e a equipa portuguesa. O José Lobo, há 40 anos aí, sente-se um bocado dividido, não é? O nosso coração está sempre metade num lado e metade no outro, mas uma pessoa habitua-se a viver com essa dualidade e faz parte da nossa identidade. Eu acho que qualquer imigrante pode dizer isso. Os imigrantes são, por vezes, vistos como parte de Portugal transplantada para fora do território português, o que é muito verdade. E como qualquer planta, quando se muda, tem que se criar raízes novas na terra nova para que se vai, para se poder sobreviver. E dentro dessa dinâmica é que a vida continua a decorrer. O José Lobo é de onde? De cá? Eu sou do Porto, sou mesmo do Porto. E foi há 40 anos para o Canadá? Sim. E quando foi? Foi para ficar 40 anos, José Lobo? A vida dá saltos e saltibancos de um lado para o outro. E eu, quando vim para cá, e se o ano anterior eu ter vindo, me dissessem, olha, vais viver para fora de Portugal, eu dizia que isso nunca aconteceria. Para mim foi uma coisa que eu não estava à espera e não estava planeado. A razão que eu estou aqui, apaixonei-me por uma rosa e pronto, e o resto é história. E o resto é história. E o Jonas, o seu filho, nasceu aí? Ele nasceu, é um de 3 meus filhos. E eles têm todos ligação a Portugal ou já é uma geração distante? É uma relação a longa distância, mas hoje em dia eu creio que é muito mais ligada à cultura portuguesa por causa da facilidade de comunicação que se tem através do mundo inteiro. E eles são uma geração nova, estão sempre muito hábeis em ligar e ver tudo o que se passa. Ótimos programas como o vosso, meus parabéns. Obrigado. O vosso
dá uma dimensão muito interessante à presença das comunidades espalhadas pelo mundo inteiro, e eles têm o benefício dessa presença no mundo novo da telecomunicação. José Lobo, foi um gosto enorme falar consigo, felicidades, muito prazer, um grande abraço e parabéns por esta magnífica escultura e até uma próxima oportunidade e obrigado mais uma vez. Foi o meu prazer. Obrigado, boa noite. Obrigado e boa noite. Ficou aqui mais um português no mundo, desta vez o Jonas e o José Lobo, que fizeram uma escultura, um castor, para representar Portugal neste Mundial. Na despedida deste programa, fique com a música oficial do Mundial 2026, que junta Shakira e Burna Boy. Bom fim de semana, estou de regresso na próxima segunda-feira, às 21 horas, porque falar de Portugal dá que falar. Até lá. Strong.